Senhor já está neste lugar, amém? E o nosso culto continua. A nossa vida é uma vida de culto, é uma vida de adoração ao Rei. E nós estamos aqui para continuar esse culto, essa adoração. E nós vamos oferecer a Ele o nosso melhor nessa hora. Nós vamos oferecer a Ele o nosso tudo, o nosso coração, a nossa vida. Tudo que temos, tudo que somos, nós vamos oferecer ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória. Amém? Nós vamos declarar: entre Rei da Glória, entre Rei da Glória. Essa é uma declaração muito linda que está no Salmo 24, que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. É esse Rei que nós adoramos, amém? E é esse Rei que nós vamos abrir o nosso coração, que nós vamos abrir as portas da nossa vida para deixar Ele entrar e reinar na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, em tudo que nós tivermos. Esse Rei da Glória vai ser o dono, vai ter o domínio completo e absoluto de todas as coisas. Então, enquanto você estiver declarando isso, você vai estar declarando com fé mesmo: venha, Rei da Glória, venha. Estou abrindo meu coração, estou abrindo a minha vida, estou colocando tudo aqui, estou jogando tudo aqui diante do Senhor, para que o Senhor domine tudo, tome conta de tudo. Tu és o único que eu quero adorar. Tu és o único. A ti pertence a honra, a ti pertence a glória, a ti pertence o louvor, a adoração. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, e nós queremos declarar isso sempre, Pai. Nós queremos declarar isso com toda certeza, que as portas do nosso coração estarão levantadas, estarão abertas, estarão escancaradas, Senhor, para que o Senhor entre e faça a morada eterna na nossa vida. É isso que nós queremos declarar agora. Venha, Rei da Glória, venha, Rei da Glória. Se você quer isso também para a sua vida, eu queria convidar você, assim como Paulo e Silas na prisão cantavam e oravam ao Senhor, que você levante agora e você comece a cantar e declarar: entre, Rei da Glória. Cante, adore. Não deixe a prisão do medo, as coisas que aprisionam a sua mente, paralisar você aí, não, meu irmão. Mas declare isso para que as cadeias sejam quebradas, para que as algemas sejam quebradas. Abra o seu coração para o Rei da Glória entrar. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Nós declaramos: eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Entre, Rei da Glória. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei. Ele vem reinando na sua vida. O Rei da Não feche a sua boca. Não feche o seu coração. Ele vem. Eu abro meu coração. Ele já está aqui nesse lugar. Ele já preparou tudo. Deixa Ele arrebentar as suas cadeias. Deixa Ele te livrar das suas algemas. Deixa Ele te tirar dessa prisão. Deixa Ele abrir a sua vida, o seu coração. Venha, Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que
reina sobre essas coisas. O Rei da Glória. Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Rei da glória, quem é? O Rei da Glória, Jesus, Jesus. Ele é o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, oh, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, E nós vamos eu declarar abro meu que Ele é o Rei da Glória, o nosso Senhor. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Oh. Vem, guerrei as minhas guerras. Tu és o Rei da Glória. Tu és o Rei de tudo. Nós fizemos essa declaração aqui, Senhor, que Tu és o Rei da nossa vida. Tu és o Rei da nossa casa. Tu és o Rei do nosso coração. Não há um outro Deus, não há outro Senhor que é digno de toda honra e de toda glória. O nosso coração está aberto, Senhor, para receber do Senhor. Nosso coração está aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós entregamos tudo a Ti. Toda a nossa adoração, o louvor, a honra que só o Senhor merece. Aleluia! Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. O Senhor forte e poderoso. O Senhor forte e poderoso. Rei da Glória, quem é? O Rei da Glória é Jesus. Jesus, Ele é o Rei. Ele é o Rei. Quem é? O Rei da Glória. Quem é? O Rei da Glória é Jesus. Jesus, Ele é o Rei. Ele é o Rei. Tu és o Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele
e Ele comigo. Essa palavra é para o nosso coração hoje. O Senhor está à porta batendo, o Senhor está à porta querendo entrar, mas o Senhor não quer entrar mais em templos, o Senhor não deseja entrar em grandes congressos, grandes conferências, grandes igrejas. O Senhor não quer entrar em grandes palácios, em grandes castelos. O Rei da Glória não quer entrar em grandes estruturas ou instituições. O Rei da Glória quer entrar no seu coração. Ele quer entrar no meu coração. E há uma promessa, quando abrimos o coração, diz o texto, que nós cearemos com Ele. Tem um lugar de banquete preparado para você, minha irmã. Tem um lugar de banquete preparado para você, meu irmão. Você que veio a esse lugar cansado de migalhas, você que veio nesse lugar cansado de restos, você que vem aqui nesse lugar com uma baixa nutrição espiritual, há um lugar de banquete preparado para você. Só não senta nesse lugar quem não deseja, porque a promessa já foi dada, a palavra já foi liberada. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, será que temos alguém aqui nesse lugar essa noite que está disposto a ouvir a voz e abrir a porta? Será que está alguém aqui disposto a ouvir a voz e a abrir a porta? Porque são esses que o Senhor tem chamado para o banquete. São esses que não apenas ouvem a voz, são esses que não apenas frequentam uma instituição religiosa, são esses que não apenas se alinham às cadeiras num domingo à noite, são aqueles que abrem a porta, são aqueles que dizem: Senhor Jesus, seja bem-vindo no meu casamento, seja bem-vindo na minha família, seja bem-vindo na minha história, seja bem-vindo no meu ontem, no meu hoje, no meu amanhã, seja bem-vindo, Rei da Glória. Por isso, erga suas mãos comigo assim e diga: Senhor Jesus, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração, me leva à mesa do banquete, me leva a esse lugar, ó Deus das delícias. Ó Deus, nós estamos aqui diante da sua presença, nós queremos, Rei da Glória, entre, mas muito mais do que entrar nesse lugar de adoração, muito mais do que entrar num espaço de culto, o Senhor entre no nosso coração, o Senhor entre na nossa vida. Onde estiver uma porta aberta agora em cada coração que está aqui, entra, Senhor Jesus, faz a diferença, move as tuas mãos sobre nós. Nós nos rendemos ao Rei da Glória, nós nos humilhamos perante o Rei da Glória, nós abrimos a porta e dizemos: vem, Senhor, reina, fica à vontade entre nós, fica à vontade na nossa vida, toma a nossa vida, toma a nossa história, toma o nosso coração. Ó Deus, vem reinar, vem reinar. Nós abrimos nosso coração, nós queremos esse lugar de banquete. Estamos cansados de migalhas, estamos cansados de miséria, estamos cansados, Deus, de coisas medíocres dessa vida. Chegamos a esse lugar com fome, fome da Tua presença. Nós queremos mais, por isso entre, Rei da Glória, entre, Rei da Glória, entre, Rei da Glória, venha sobre nós, Senhor. Aqui entre o Rei, venha sobre nós, Senhor. Rei da Glória, reina sobre nós. Nós abrimos o coração. E meu irmão, não perca essa oportunidade. Abra seu coração. Abra seu coração. Abra seu coração. Você precisa desse banquete. Nós precisamos desse banquete. Vem, Senhor Jesus. Nós abrimos o nosso coração para que entre e mude a nossa história, mude o nosso coração. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. E se o Senhor Jesus entrou no seu coração, você pode dar uma linda salva de palmas para Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença em nós. Seja bem-vindo nesse lugar, mas seja bem-vindo em nós. Em nós. Em nós, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia, que bom saber disso, que o Senhor bate a porta e a gente tem a oportunidade de abrir e sentar nesse lugar precioso que é o banquete e nunca mais sair de lá. Antes de você sentar, cumprimente a pessoa que está perto de você, pelo menos umas 20 pessoas, e diga assim: aí, abriu a porta? A porta está aberta? E você que nos assiste pela internet também, seja bem-vindo nesse lugar. Obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe e que você sinta a presença de Deus aí na sua casa ou no lugar que você está nos acompanhando. Obrigado.
Meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos essa noite a esse lugar de adoração. A gente fica muito feliz de poder receber você e sua família aqui. Nós pedimos para você algumas desculpas, talvez por transtornos ocasionados por estacionamento ou falta de lugar, e nós estamos felizes por isso acontecer e por você estar aqui conosco e nos dar esse santo e maravilhoso problema de a gente ter você aqui essa noite, uma igreja abençoada, feliz, celebrativa, e a gente está muito feliz de poder receber você aqui. Inclusive você que está vindo hoje pela primeira vez, eu gostaria de poder oferecer a você um presente da nossa comunidade ao final da nossa celebração, tá bom? Então, saindo à direita, você vai encontrar lá o pessoal que está escrito um banner atrás assim, Espaço Integração. Chegou ali, vai conversar com a nossa equipe, falar, eu sou visitante de primeira vez. Visitante de primeira vez tem presente, visitante de primeira vez tem a oportunidade de levar esse material que nós estamos oferecendo para você, tá bom? Avisos, vamos lá, no nosso site você pode acompanhar tudo que está acontecendo, os avisos, as programações da nossa igreja, os retornos que estão acontecendo. Já voltamos aí com as aulas de balé, estamos voltando com o futebol, daqui a pouco eu aviso certinho. Estamos voltando com as atividades normais que nos acompanham o ano todo, depois desse mês sazonal, esse mês de férias, tranquilo, de boa. E agora a gente vai começando com as atividades. Lá no site tem tudo que você precisa saber, inclusive as nossas devocionais da campanha 12 por 12. Hoje nós estamos no 8º dia e nós estamos na campanha lá. Inclusive, queridos, vale a pena lembrar que quando você entra no site, lá em cima vai estar escrito mensagens. Clicou em mensagem, vai aparecer campanha 12 por 12. Você acessa e você tem todas os devocionais. O tema da campanha 12 por 12 é para onde estamos olhando. Tem para onde estamos olhando 1, 2, 3, até chegar ao 8º. E nós vamos assim até o 12º. Menções na Bíblia a respeito de olhar, de ver e de enxergar. Você pode baixar, fazer download, copiar e guardar no seu celular, na sua casa, para você acompanhar conosco essa série de devocionais para onde estamos olhando no nosso site, tá bom? Outro aviso, o grande eu sou, nós estamos encerrando essa série de mensagens nessa terça-feira, e a gente vai falar da última mensagem, que na verdade é um bônus. Existem 7 passagens bíblicas que Jesus fala no Evangelho de João, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz, eu sou a porta, a videira verdadeira. Só que tem um texto que a gente subentende-se, que ele falou, eu sou. Ele está conversando com a mulher samaritana, e a mulher samaritana fala da água viva, e Jesus fala, sou eu que falo contigo. Então Jesus se apresenta para a mulher como eu sou a água da vida, e nós vamos falar isso nessa terça-feira. Encerrando terça-feira, a gente começa uma nova série de mensagens, e eu queria que você não perdesse, porque começo do ano é um ano de recomeço. Então, olha aí que legal, nós vamos ter essa série de mensagens com o título Recomeçar. Renovar as forças, reescrever a história. Eu não sei que ponto você parou, eu não sei que ponto alguns amigos que você quer convidar para estar conosco parou, não sei onde eles estão, mas a verdade da Bíblia é que a gente tem a oportunidade de renovar as forças, reescrever a história e fazer tudo diferente e recomeçar, tá bom? Então terça, não essa, a próxima começa, e a gente tem um vídeo de divulgação para poder apresentar para você. Vamos lá. Para participar conosco, convidar alguém, vai se preparando, colocando na sua agenda, começa na próxima, fora essa terça, e na próxima terça da esperança, tá bom? Recomeçar é a série de mensagens. Próximo aviso, manhã de oração, a quarta de manhã, nós continuamos com a nossa oração das 6h30 às 7 horas da manhã, você é a nossa convidada e o nosso convidado a participar conosco. E aí eu aviso para os pernas de pau, está começando aí o retorno aos gramados, a pré-temporada 2018, né? E aí pré-temporada é sempre assim, olha daqui, é só craque, né? Craque,
crack, estrala tudo. E aí a nossa galera já está preparada, já teve o primeiro retorno aí nos gramados nesse sábado, às 16 horas, e sábado que vem também às 16 horas. Queridos, a lua está de matar, né? O sol está violento. Algumas pessoas falam, mas começa às 17, mas daqui a 3 semanas vai mudar o horário de verão, e aí nós vamos ficar com o horário, né, mais gostoso, mais fresquinho, tá? Então vamos lá, você que gosta de jogar futebol, se interessou nesse aviso, como é que eu faço para participar? Se você está aqui hoje, é só chegar lá na FUNG, no campo, sábado às 16 horas, e falar com o Pedro, falar, Pedro, eu vi o aviso na igreja, está tudo certo, você tem espaço garantido lá para participar conosco, você que está aqui hoje na nossa comunidade, tá bom? Outro aviso, Celebra Kids também está voltando, olha aí, tudo voltando até o Celebra Kids, dia 18 de fevereiro, volta às aulas com o tema Em Obras. Então, criançada, guarda na agenda, marca papai e mamãe, não viaja nesse dia, é logo depois do carnaval, então vai dar para você poder fazer um passeio aí, visitar os familiares, mas volta para a gente poder participar com os nossos filhos do Celebra Kids, né? E o Celebra Kids é Em Obras o tema desse ano. A gente vai avisando ainda. E a viagem missionária para a África 2018, pessoal, nós teremos uma reunião para aquelas pessoas que participaram da primeira reunião, os interessados, teremos a reunião na próxima quinta-feira, às 20 horas, tá? Então, depois do nosso fechamento do 12 por 12, oração, o último mês de dezembro, nós vamos orar. Então, eu queria que você estivesse aqui para a gente poder conversar sobre a nossa viagem e finalizar esse propósito. Campanha solidária, você pode continuar ajudando. Gente, está muito bonita a nossa secretaria lá. Uma caixa dessa altura com sabonete, pasta de dente. Olha, parabéns a todos vocês que demonstraram generosidade. Ainda dá tempo de contribuir. Nós sairemos na sexta que vem à noite. Na verdade é sábado, né? À 1h da manhã. Na noite da sexta para o sábado, 1h da manhã, nós vamos sair para fazer um trabalho lá com a Casa de Recuperação Gileade. O pessoal lá está animado, eles nunca receberam uma caravana tão grande para poder servir naquele lugar. Nós vamos aconselhar, orar com eles, vamos estudar a Bíblia, fazer louvor, pregar, dar palestra, almoçar também, né? Então tem essas coisas boas, o bônus vai vir também, e a gente vai ter um tempo precioso, e eu queria que você, que ainda não contribuiu, contribuísse, para a gente poder levar essa oferta, sabonete e pasta de dente. Então, pessoal que deu o seu nome, nós vamos no micro-ônibus com 28 pessoas, se eu não me engano, e aí você vai sair daqui conosco, 1h da manhã, de sexta para sábado, tá? A gente quer também agradecer ao pessoal aí da Machado de Assis, né? Tá ficando bonito lá, eu passei algumas fotos para você, o antes e o depois, né? Olha aí como tá ficando, algumas fotos, o pessoal trabalhando lá pesado, lá desmontando as coisas, olha como é que está ficando já hoje. Daqui a pouco a gente já vai entregar a escola bonitinha, preparada para as aulas. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram, gente que também ofertou para algumas oportunidades para a gente poder pagar uma diária de pintores lá. E olha só, você pode ainda contribuindo conosco semana que vem, que ainda não acabou o trabalho, sábado que vem às 14, domingo às 8 da manhã e domingo às 14, horário da tarde, tá bom? A gente vai continuar com o nosso trabalho, estamos finalizando, está acabando, acho que não passa da semana que vem, e a gente vai poder entregar essa escola tão bonita que a gente preparou. Obrigado por todos vocês que participaram, né? A gente teve uma resposta muito legal da igreja. Hoje eu cheguei lá, o Ebin estava bravo, né, Ebin? A hora que eu cheguei, era 2h05, 2h10, o Ebin chegou e falou, você tem que avisar esse povo lá, pastor, porque sei que nós estávamos em 4 ou 5 lá. E aí o Ebin ficou bravo, ele começou a orar, e aí o povo começou a aparecer. Tinha gente que começou a ficar acomodado em casa, estava assistindo o Faustão, falando, quer saber de uma coisa? Eu vou lá e pintar o Machado de Assis. Obrigado, Ebin, pela força. Não deixa o Ebin bravo, gente. Então, e a gente vai participar do mutirão, entregar lá. O Ebin, gente, todo o mutirão. Você faltou algum, Ebin? Você faltou algum? Nenhum. Sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde. Parabéns, viu, Ebin? Obrigado da sua ajuda. O nosso auxiliar, assim, violento mesmo, né? Oficial, o Ebin, sem mutirão. Obrigado, tá, Ebin? Então você pode participar conosco do mutirão semana que vem. Encontro de casais é o seguinte, sexta-feira agora, a gente vai ter nossa apresentação. Pessoal, se vocês querem participar, casais, atenção, se vocês querem participar dessa apresentação do nosso projeto do Encontro de Casais desse ano, e já reservar e garantir a sua vaga, você precisa participar desse evento com a gente, tá bom? Vai ser aqui na igreja, às 20 horas, nessa sexta-feira, e a gente vai ter um encontro aqui, para a gente poder apresentar o plano para vocês, de Bonito 2018, Encontro de Casais, as formas de pagamento, e você daqui já vai sair com a sua ficha de inscrição, garantindo o seu lugar, porque pessoal,
pessoal, tem muita procura e esse ano nós vamos reduzir as vagas ao invés de aumentar. A gente vai chegar aí ao máximo 70 vagas, e o ano passado a gente fez para 90, o ano retrasado 90, então nós vamos fazer uma de 70 vagas no máximo, e eu gostaria que você viesse participar. Quer vir? Você precisa procurar a Rosângela, o Valdenir, a Joseli ou o Luiz Carlos, dar o seu nome para eles, para a gente reservar para você aqui o seu nome. Vai ser uma apresentação aqui na sexta-feira agora, 20 horas, tá bom? É importante que você dê o nome antes, para a gente poder saber a quantidade de pessoas que virão, porque a gente vai ter aqui um tempo de comunhão também juntos com essas pessoas, tá? Próximo aviso, 12x12, nós vamos orar hoje. Hoje nós vamos orar pelo mês de agosto. Agora vai ter um bônus, pessoal, que delícia. Bônus aqui, cadê? Lá embaixo. Vigília 26/1, sexta-feira, às 22 horas. Nós vamos encerrar a campanha 12x12 com uma vigília na sexta-feira. Porque a campanha 12x12 acaba quinta-feira, orando pelo mês de dezembro. Aí sexta-feira, puxa vida, a gente não vai fazer nada. Então vamos aproveitar e vamos fazer uma vigília. 22 horas, você que quiser participar conosco, nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus pelo ano todo, agradecendo a Deus, louvando a Deus, e vamos ter um tempo aqui de consagração total no dia 26, sexta-feira à noite, às 22 horas, tá bom? Então não esqueça dessa vigília, Ministério de Intercessão, pessoal, todos são convidados. Pastor, não participei de nenhuma campanha, eu não vi nenhum dia, quero ir na vigília. Aproveite, essa é aberta para todo mundo, tá bom? Venha conosco participar 22 horas aqui na frente da igreja. Quem sabe a gente tem a oportunidade de sair e ir em outro lugar, mas provavelmente nós faremos aqui no templo mesmo, tá bom? São esses os avisos. Você que tem contribuído com a oferta de missões, obrigado pela sua contribuição. Você que não contribuiu ainda, procure a ID. Aqui esse envelope amarelo é só para fazer obra missionária, para a gente alcançar o reino do Senhor. Vamos orar pelo mês de agosto? Vamos ficar em pé? Eu queria que você colocasse o mês de agosto. O mês de agosto é o mês do quê? Cachorro louco. Já ouviu? Eu quero profetizar que o mês de agosto está amarrado na coleira. O cachorro louco não vai te pegar. Vai ser um mês de bênção, de vitória, de alegria, sabe? Deus vai mover poderosamente na sua vida no mês de agosto, certo? Dona Cleusa, vem cá fazer essa oração pelo mês de agosto, por favor. Eu queria que você se consagrasse nesse momento, que nós vamos receber uma oração pelo nosso mês de agosto de 2018, que vai ser uma bênção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai querido, nós te agradecemos, Deus, por nós, ó Deus querido, agora, Deus querido, estar aqui diante da Tua presença, Pai, para estarmos, Deus querido, intercedendo, Senhor Deus, pelo mês de agosto, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Deus querido, poderosamente, ó Pai. Esteja, Deus querido, suprindo todas as necessidades, Senhor. Esteja abençoando, Senhor, este mês, ó Pai querido, que seja um mês, ó Pai querido, de vitória, um mês de bênção, Pai querido, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, Senhor. E abençoa, Senhor, todos os trabalhos, Senhor, que for feito, Deus querido, no mês de agosto. Que o Senhor, ó Deus querido, esteja à frente, que o Senhor esteja direcionando, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, é que eu profetizo, Senhor, as bênçãos, Senhor, para este mês, ó Pai querido, para que nós possamos, Senhor, estar, ó Deus querido, sempre firme, sempre diante da Tua presença, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que abençoa, Deus querido, poderosamente, ó Pai. É que nós te pedimos, Senhor, e que nós já estamos te louvando e nós já estamos te agradecendo, ó Deus querido, por nós podermos, Senhor, estar, ó Deus querido, intercedendo, ó Deus querido, pela nossa igreja, pelas nossas vidas, pela nossa cidade, e nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor, no nome poderoso de Jesus, Senhor, é que oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amanhã, às 19h30, a gente continua com a campanha. Se você não veio ainda, dá tempo. Vamos orar às 19h30. Nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas. Aqui à frente estão as urnas. Se você está nos visitando, você pode contribuir se assim o quiser, porque essa é uma atividade feita entre os membros da igreja. Eles sabem da responsabilidade de sustentar essa obra financeira, emocional, espiritual e moralmente. Então, mas se você quer participar, aqui está à frente a urna. Louvamos a Deus por todos os contribuintes de 2017. E eu gostaria que você esse ano fizesse um propósito de ser fiel todo mês, com a quantia que Deus colocar no seu coração. Todo mês de 2018 vai ser consagrado e você vai entregar isso no altar do Senhor. Amém? Vamos louvar, amém? Vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós cantamos, você pode vir à frente, devolver seu dízimo e sua oferta, e logo após as crianças serão chamadas à frente.
Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confiaremos sempre em ti, Senhor. Nós confiaremos sempre em ti, Rei do nosso coração, Rei da nossa vida. Tu és o único, Senhor. Os nossos pés estão firmados sobre a tua rocha, Senhor. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás,
não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. 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 Ele é bom, aleluia. Ele é bom. E o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. Bom é o Senhor para que esperam nele. Bom é o Senhor para aqueles que confiam nele. Bom é o Senhor. E nós vamos declarar isso mais uma vez. Tu és bom, bom, bom. 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 Você pode aplaudi-lo, porque ele é bom. Levante as suas mãos e aplauda bem forte, porque ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, porque tu és bom. Não há outro Deus tão bom como o Senhor. Não há um Pai tão maravilhoso como o Senhor. Um Pai sempre de braços abertos. Um Pai que tem um banquete preparado para nós nessa noite. E o nosso coração totalmente aberto para o Senhor reinar, para o Senhor tomar conta. Teu reino
Senhor, sobre a minha vida, Pai. Deixe o céu descer. Que os céus se abram nessa noite. Que o nosso entendimento seja aberto nessa noite, Pai. Para compreender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deixe o céu descer. Tudo isso que precisamos, Pai. É tudo isso que queremos. Que o Teu reino venha e se estabeleça em nós e entre nós. Sobre esse lugar, sobre essa terra, sobre essa cidade, sobre as nossas famílias, sobre essa igreja, sobre as nossas vidas. Estabeleça o Teu reino. Vem, Senhor, Teu reino, e seja feita a Tua vontade. O Senhor Jesus nos ensinou a orar assim, e eu convido você a orar comigo nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqui. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Você pode se assentar, por favor. Obrigado, nossa equipe de adoração. Esse tempo tão precioso, tão maravilhoso. Essa oração do Pai Nosso, ela é muito interessante, porque ela fala: dá-nos hoje o pão de cada dia. A tradução literal, a tradução ideal desse texto é: dá-nos hoje o pão de cada dia. Não é simplesmente pedir o pão, é pedir que ele venha hoje e que cada dia ele se cumprirá sobre a nossa vida. Hoje eu preciso, não é amanhã, mas hoje eu preciso. E essa oração do Pai Nosso, ela é um antídoto, um grande remédio para as nossas vidas, principalmente para a gente não viver com preocupação. Veja bem o que Jesus diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ele vai elaborando a sua oração, dizendo que essa oração é a mais completa para nos livrar dos transtornos de ansiedade. Não sei se você sabe, mas um dos remédios que mais é vendido no mundo, que figura na lista dos top 5
de medicações da indústria farmacêutica que compõe o mundo é o Rivotril, remédio ansiolítico, entre os seus genéricos e também os seus derivados, para controlar as crises de ansiedade que mais e mais nos ataca. Eu não preciso levantar a mão, você não precisa fazer isso, mas gente que não dorme bem, gente que deita na cama e o sono não vem, gente que tem a síndrome do pensamento acelerado, conforme diz Augusto Cury, SPA, que não consegue descansar, o seu pensamento está a 1 turbilhão, a milhão por hora, para tentar refletir em tudo ao mesmo tempo, tentar construir o dia de amanhã, se antecipar às oportunidades, tentar corrigir alguns erros, alguns fracassos, e não dorme bem, a insônia está fazendo parte. Nunca uma geração teve tanto conforto, nunca uma geração teve tanto entretenimento na história como a nossa, mas nunca também foi uma geração tão deprimida, tão ansiosa, tão dependente dos medicamentos e da indústria farmacêutica. Isso por causa da preocupação, porque nós deixamos de orar a oração do Pai Nosso, nós paramos de nos preocupar com o pão nosso de cada dia e começamos a nos preocupar com tantas outras coisas ao nosso redor, que na verdade em um conjunto se forma aquilo que nós chamamos de ansiedade. E eu quero falar com você, e quero falar sobre isso essa noite. Quero lhe falar com você como lidar com a preocupação. Eu escolhi essa imagem porque é mais ou menos assim que a gente se sente quando a gente percebe que esqueceu um prazo, quando a gente percebe que a gente falhou numa palavra, quando a gente percebe que uma oportunidade passou, que uma oportunidade está à frente, ou que a gente tem que tomar uma decisão, que a gente tem que fazer uma escolha. A preocupação vem sobre nós, faz a gente roer as unhas, faz a gente aumentar a dose dos medicamentos, faz a gente cair de fato na ansiedade, e a gente não sabe como resolver as situações. Queridos, Paulo teve que lidar com isso com uma igreja, e ele teve que escrever a essa igreja, aos filipenses, a respeito do nível de ansiedade deles. Por quê? Porque Paulo escreve aos filipenses. Vamos fazer um histórico breve, para você saber onde estava exatamente, em que lugar essa igreja se localizava, para você entender como era o contexto. Atenção! Essa igreja simplesmente estava sofrendo com muitos pregadores externos que estavam vindo para aquele lugar, conhecendo a estrutura da sua comunidade, trazendo pregações interesseiras, mesquinhas, egoístas, visando o seu próprio lucro. Essa igreja estava sofrendo com os falsos pregadores. Essa igreja também estava sofrendo com uma divisão. Evódia e Sinti, que eram duas mulheres muito importantes na comunidade, que não estavam batendo entre si, que tinham sérios e graves problemas de acordo. Essa igreja também estava sofrendo com necessidades financeiras. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 4, versículo 19, e o meu Deus suprirá cada uma das vossas necessidades. Um povo que estava carente. E para ajudar, o pastor delas estava preso. O pastor estava enclausurado. O pastor estava numa prisão, lançado ao fundo, jogado, distante desse povo, não podendo cuidar, não podendo se aproximar deles. Então o que acontece? Paulo é o pastor da igreja de Filipenses e escreve uma carta para eles da prisão, e nessa carta ele diz: não fiquem ansiosos por coisa alguma. Tem divisão, tem necessidade, tem perigos e ameaças rondando, vocês estão distantes e solitários, vocês estão carentes da presença pastoral, mas não fiquem ansiosos. Foi essa mensagem que Paulo trouxe aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. E você que está sentado aqui agora está falando: mas está bom, pastor. O pastor não está preso, graças a Deus. O pastor está aí cuidando, graças a Deus. Não tem divisão, graças a Deus. Necessidades, a gente está fazendo de tudo para suprir os irmãos nas delas que a gente conhece, graças a Deus. Então está tudo indo bem no ambiente eclesiástico e ministerial, porém você que está sentado aí nesse momento deve estar profundamente inquieto, porque talvez você esteja roendo as unhas pelo vestibular, que você fez a prova e está aguardando a nota saindo agora na virada do mês. Você que prestou o Enem e está roendo as unhas para saber se a nota que você tirou no Enem será suficiente para você entrar no tão sonhado curso, porque financeiramente você não tem condições de arcar com uma faculdade particular. Talvez você esteja aqui nesse momento com um alto nível de preocupação e nem consegue se concentrar no que eu estou falando. Eu estou falando aqui e a sua mente divagou, porque você lembra que o IPVA, a primeira parcela, vence no dia 22 de janeiro de 2018, e você não sabe o que vai fazer com isso, lá em cima da sua mesa. Você também sabe que o IPTU chegou e você não sabe como você vai fazer isso.
Você também sabe que agora no mês que vem voltam as aulas, e junto com as aulas voltam as matrículas, e junto com as matrículas voltam os materiais escolares, e você também não sabe o que fazer com isso. Você está aqui hoje, está preocupado porque o seu filho, que era daqui, sentava ao seu lado na igreja, arrumou, uma situação de namoro ou de uma paquera, e que hoje foi tirado da igreja, está lá na noite, na balada, não está aqui com você. E você está aqui pensando, onde ele deve estar? Talvez você esteja ansioso porque um filho experimentou pela primeira vez a maconha, e você está muito preocupado, porque você encontrou essa erva danada dentro do bolso da sua calça jeans. Talvez você esteja aqui preocupado porque a sua empresa não vendeu como deveria ter vendido no final do ano, e está alguns burburinhos de que pode ser que alguns cortes aconteçam justamente no lugar que você trabalha, e eles vão começar pelas pessoas mais novas, e você é um deles. Talvez você esteja aqui ansioso porque você não sabe como será a colheita desse ano, se você não sabe se o preço do soja vai melhorar, se o preço do milho que ficou lá armazenado vai melhorar. Talvez você esteja preocupado com o cliente, se vai dar certo o negócio, você está pensando em abrir. Quanta preocupação, gente! Preocupação com o casamento, preocupação com a saúde, quantas coisas, aquele diagnóstico médico que bateu no seu coração, você falou, não é possível, e agora? O que eu faço com isso? O que você faz com isso, meu irmão? Qual é a palavra para você? Desculpe, mas eu vou usar o Paulo de novo. Não ande ansioso por coisa alguma. Seja o estado de preocupação que você está nesse momento, Deus tem uma palavra para dizer para você, que funcionou há 2000 anos, funciona desde então, e pode funcionar na sua vida agora, desde que você esteja disposto a praticar a primeira palavra, não ande. Andar, pessoal, é sinônimo de caminhar. Andar é sinônimo de estar num processo, estar numa ação. Paulo fala que a ação de vocês não seja tomada pela ansiedade. E agora eu tenho uma dica básica desse texto aqui. Esse texto, ele está na forma imperativa. Você conhece muito bem o que é a forma imperativa, não sabe? Por exemplo, quando a sua esposa fala assim para você, querido, você pode lavar a louça para mim, por favor? É imperativo esse termo? Não, não é imperativo, né? Ele está numa condicional. Se você pode, lavar para mim. Agora, quando ele diz assim para você, vai lavar a louça para mim? É um imperativo? Pronto, você entendeu o que é um imperativo. Imperativo é uma ordem, você não tem outra opção. É uma ordem dada a você, de que você não pode, e se você não fizer, você estará enroscado. Então você precisa realizar aquela ordem que foi lhe dada. No trabalho, o seu patrão pode pedir para você, você poderia me trazer o seu relatório? Você fala, com certeza, chefe. Mas quando ele diz para você, traga o relatório, aí, meu irmão, você sabe que o prazo já estourou, o dia já estourou, a paciência já estourou, tudo acabou. Por isso que Paulo usa no imperativo. Ele está dando uma ordem para a igreja, não ande. Não é uma opção. Talvez, quem sabe, contudo, entretanto, porém, vocês vão ficar ansiosos por algumas coisas. Não, Paulo fala assim, é ponto pacífico que você não pode adotar um estilo de vida de preocupação no seu coração, se é que você acredita no Evangelho. Qual é a próxima palavra que Paulo usa? Ansioso. A palavra ansioso, eu vou chegar lá daqui a pouquinho com você, ela tem uma definição muito interessante no grego. A Bíblia foi escrita no grego, no Novo Testamento, e esse texto foi escrito em grego. Nós traduzimos para nosso termo ansioso, que para você é falta de sono, inquietação, ansiedade, preocupação. Então, ansioso significa aquele que quer antecipar as coisas e lidar com coisas que não estão ao seu alcance. Isso é ansiedade. Porque, pessoal, pensa comigo uma coisa. Se você consegue lidar com aquilo e pode fazer alguma coisa com aquilo, o que você vai fazer? Agir. Se você tem uma coisa para realizar e não consegue fazer aquilo, o que você vai fazer? Ficar ansioso. Paulo fala, a ansiedade não é um caminho para aquele que tem a fé no Evangelho. E por fim, por coisa alguma. Tem gente que fala assim, não, pastor, tem alguma coisa que pode ficar ansioso. A Bíblia fala que você não pode ficar ansioso por nada. Não tem opção, irmãos. Eu até poderia falar que essa noite você pode ficar ansioso com o diagnóstico médico. Mas Paulo diz, por coisa alguma, por nada. Você não tem o direito de ficar ansioso e preocupado. Porque se você estiver fazendo, você está em confronto direto com a palavra de Jesus. E Jesus gastou muito tempo em Mateus capítulo 6 para falar que a gente não pode ficar ansioso. E a ansiedade me revela algumas coisas. Primeiro, ela me revela a fonte. Por que a gente fica ansioso? Você já parou para pensar nisso? De onde vem a ansiedade? Alguns vão dizer assim, pastor, a ansiedade vem do preço do soja. A ansiedade vem da bolsa de valores. A minha ansiedade vem da minha esposa. Eu não sei como é que eu vou encontrar quando chegar em casa. O meu marido.
A ansiedade vem de vários fatores, mas não, esses são fatores externos, queridos. A ansiedade não tem poder sobre as nossas vidas, porque ela não é um fator externo. A ansiedade é um fator interno. E nós vamos entender o remédio que é oferecido na Bíblia para a gente controlar esse fator interno, essa explosão de preocupação e de ansiedade. Porque o texto não para aqui. Não ande ansiosos por coisa alguma. O texto tem mais uma palavra, mas. Se tem mas, pessoal, tem uma explicação. Se tem mas, tem uma direção para você e para mim. Eu estou ansioso para saber isso. A gente não pode usar essa palavra, né? Eu estou na expectativa de ouvir o que Paulo tem para mim, procurar esse negócio de uma vez por todas. Porque não dá para a gente ficar desse jeito. E Paulo tem uma palavra para você e para mim para dizer verdadeiramente o que a gente tem que fazer para não ficar ansioso. Quer saber? Quer saber? Olha lá o que Paulo diz para a gente. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Mas apresentem seus pedidos a Deus. Como lidar com a ansiedade? Está nervoso? Vai orar. Não é pescar. Está nervoso? Vai orar, meu irmão. Está nervoso? Está ansioso? Apresente a Deus a causa da sua ansiedade, aquilo que lhe inquieta a alma e o coração, porque esse é o remédio que Paulo oferece. Só que para a gente ir beber do remédio, quando a gente vai no médico, por exemplo, a gente chega lá, o médico vai falar assim para você: o remédio que você precisa tomar é paracetamol. Aí você fala para ele: não, doutor, eu estou com uma infecção no pé. Aí ele falou: não, mas eu não quero ouvir o que você tem, eu só quero dar para você o remédio. É assim que o doutor faz? Não, ele vai ouvir o que você tem, ele vai saber a fonte da sua dor, a fonte do seu problema. Se não dá para a gente corrigir nenhuma doença, se a gente não for na fonte do problema. Paulo dá o remédio, porque ele sabe qual é a fonte. Ele fala que só pode ser curado aquele que entender a origem da sua ansiedade. E de onde vem? De onde vem? Bom, a fonte da preocupação. Tem um lugar onde origina toda a nossa ansiedade e toda a nossa preocupação. Tem um lugar que não deixa você dormir. Tem um lugar que fica pontando em você e dizendo: você tem que fazer, você não fez, vão chegar, vão fazer por você. Aquela ansiedade tomada. Tem um lugar, a fonte da sua preocupação. Onde será que está nesse texto, hein? Onde será que está a fonte da preocupação nesse texto? Eu vou ler com você mais uma vez. Não ande ansioso por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplicas com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Onde será que está a fonte da ansiedade? Bom, o medicamento Paulo apresentou, oração. E esse medicamento vai atuar num lugar. Onde que vai atuar? Primeiro, seu coração. A fonte da sua ansiedade não é o marido, não é o patrão, não é a sociedade, não é o contexto financeiro. A fonte da sua preocupação é o seu coração. E você já percebeu como a gente faz de tudo para não protegê-lo? Queridos, quando a gente tem condição, o que a gente faz na nossa casa? Coloca cerca elétrica, coloca vídeo vigia, a gente paga o rapazinho para ficar pitando lá de madrugada. 3 horas da manhã ele passa, você vai só olhando o relógio, 4 horas, pontualmente, né? A gente faz de tudo para proteger aquilo que é importante para nós. Cerca elétrica, seguro e tal. Só que aquilo que é a fonte da nossa vida e que pode trazer para a gente a saúde emocional, a saúde física e até a saúde espiritual, a gente não cuida. Tá bom, que a palavra coração, pessoal, no tempo do Antigo Testamento, ela significava a sede da vontade, dos desejos, das emoções, dos sentimentos. A razão, a vontade, os sentimentos, está tudo dentro do coração. Tudo lá. O coração. E aí, olha o que Provérbios capítulo 4, versículo de número 23 diz: sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Sobre tudo que você deve guardar. A Bíblia não está falando que não é para guardar. Guarda, meu irmão. Guarda seu patrimônio, guarda seu dinheiro, guarde sua família, guarde sua saúde, guarde tudo. Mas o mais importante para você guardar é o seu coração, porque dele procede a fonte de vida. E você já viu uma fonte contaminada? Você está com uma sede danada, uma sede lascada, e aí você fala: encontrei a fonte. Quando você vai colocar a mão na fonte, você descobre que ela está contaminada. O que você faz com ela? Nada, porque ela vai contaminar por onde ela passar.
Assim é a raiz do nosso coração. Você tem que guardar o seu coração, meu irmão. Guarde o seu coração, proteja o seu coração. Eu vejo pessoas se expondo, e expondo o seu coração a todo tipo de informação. Gente que se expõe ao seu coração a um relacionamento tão terrível, tão cabuloso, que é lógico que vai dar ansiedade. Deixa eu só dar um exemplo para você aqui. Mocinha, bonitinha, cheirosinha, princesinha de Jesus, uma Barbie dos céus. E aqui está ela no templo do Senhor, adorando ao Senhor. E aí vem um traste, um mal acabado, calça caindo, cueca para fora, entendeu? E aí ele não vem aqui, ele de alguma maneira descobre essa princesa, e começa a se aproximar dela, e começa então um relacionamento. Esse traste não tem referência nenhum do que é tratamento com uma princesa. Lá na casa dele, a mãe dele é agredida pelo pai. Lá na casa dele, todo mundo fala palavrão. Lá na casa dele, o pai nunca lembrou de um aniversário de casamento. Lá na casa dele, inclusive, o pai tem outras mulheres. Esse homem não sabe como tratar uma princesa. E quer namorar uma princesa. Aí a princesa tola entra na história dessa. E aí ela entra no relacionamento. Suas notas são boas no ensino médio. Maravilhosas. Nota boa, menina concentrada, focada, definida. Mas encontra um traste desse no caminho. O que ela faz? Ela expõe seu coração à ansiedade. O que começa a acontecer? Brigas, intrigas, e ela já não consegue mais focar, ela não consegue mais estudar, não consegue mais se concentrar, é o tempo todo monitorando, é o tempo todo sendo monitorada, é o tempo todo com crise, é o tempo todo tentando reaver o namoro de novo, tentando consertar os erros, é o tempo todo, ela expôs o seu coração à ansiedade. É a mesma coisa de alguns comércios que a gente tem de abrir a contragosto de Deus. Deus disse, não vai nessa, meu irmão, não entra nessa, você não tem dinheiro, você não tem condição, e aí você expõe o seu coração ao comércio e depois você não consegue dormir. É a mesma coisa do cara que quer financiar um carro, quer comprar um carro, ele não tem o dinheiro para comprar o carro, e aí o que ele faz? Ele vai lá, empresta não sei de quem, junta lá não sei quanto, e vai lá e dá entrada. O carro custa 20 mil, ele dá entrada de 2 mil, e ele parcela 18 mil em 60 vezes, esse 18 mil vira 75 em 18 vezes. E aí o camarada vai pagar a vida inteira um financiamento. Sabe o que acontece? Ele está expondo o seu coração para a ansiedade. Ao invés de andar certinho, ao invés de fazer um planejamento de poupar, para poder comprar o seu carro daqui 12 meses, 13 meses, ele consegue dar uma entrada maior, ou até mesmo se livrar do financiamento, ou até reduzir o seu padrão de vida para ser mais correto. Eu ganho tanto e vou viver. Se não dá para comprar, né, um Palio, eu vou comprar um Fiat. Não tem mais, né, gente? Fiat Uno tem, eu tenho um, né, inclusive. Mas aquele Fiat 147 não tem mais, né? Então é difícil encontrar. Mas se eu não tenho condição, eu não compro, aí. Porque se eu entrar nesse financiamento, eu vou expor meu coração para a ansiedade. Sabe o que a gente faz depois na igreja? Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não me prospera. Mentira. Você expôs o seu coração a isso, tá? Proteja o seu coração, para você não viver ansioso. Porque grande fonte da ansiedade vem de nós mesmos, das nossas atitudes. E qual é o outro, pessoal? Tem mais um lugar que tem fonte? Mente. Nossa mente é o complexo mais pesado do ser humano. É o complexo que os gregos entenderam que é aqui que tudo se processa. Os gregos diziam, aqui é sensação e aqui é razão. E na nossa mente ela é contaminada às vezes com ansiedade. Como é que a nossa mente é contaminada pela ansiedade? E a gente expõe a nossa mente a isso. É o teu noticiário. Você liga a televisão e vai assistir o noticiário. Matou fulano, e o outro matou fulano, e foi fazer não sei o que, estava fazendo um cafezinho, o cara chegou por trás, cortou a jugular, e o cara morreu, e o sangue encheu a casa, e o cara estava lá no boteco, e entrou o outro, e uma briga lá, e entrou com o taco de sinuca, e bateu na cabeça do outro, e atravessou o pulmão com o taco quebrado, aquela desgraceira toda. E aí você sai de um noticiário como esse. Meu irmão, selecione o que você vai ver. Selecione o que você vai assistir. Você quer ficar bem informado? Entra lá nos sites de informação e seleciona. Não fica dando ibope para esse sensacionalismo aí que mata, que joga na rua, que faz o quê? Porque, queridos, aí a gente anda na rua, meu Deus do céu, vai me matar. Daqui a pouco vai vir um taco de sinuca na minha cabeça também. Porque a gente vai expondo a nossa mente a esse nível de ansiedade, onde parece que está tudo errado. Onde parece que está tudo destruído. E você já percebeu o nosso nível de pessimismo, como ele vai aumentando a partir do que nós vamos absorvendo na mente? Leia um bom livro, assista um bom filme. Não assiste porcaria também, porque vai atrapalhar o seu raciocínio. Assista um filme inspirativo, talvez um romântico até com a sua esposa, mas não fica com porcaria na sua frente, na sua telinha, no seu celular, colocando, expondo a sua mente a todo tipo de malefício, a todo tipo de destruição, que faz a gente ficar ansioso e preocupado com tudo. Guarde a sua mente,
Guarde o seu coração, que dele procede a fonte de vida. Mas guarde a sua mente, porque Romanos 12:2 diz assim: mas transformai-vos pela renovação, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transforme a sua mente. Pare de ver o que você vê, pare de assistir o que você assiste. Eu gosto muito de poder falar sobre isso, irmãos. Novela. Você está lá, sua esposa, né? Você é uma esposa carinhosa, dedicada, amorosa, cozinha bem, limpinha, cheirosa. E aí você vai lá e começa a assistir a novela das 6. Você não se dá por satisfeito, a novela das 7. E não dá por satisfeito, a novela das 8. E aí acontece que na novela das 6, a mulher que era boa, cheirosa, uma boa mulher, foi traída pelo marido, que pegou aquela mais novinha, e que pegou a empregada da casa, e que não sei o quê. Aí você começa a coçar a cabeça, meu marido não chegou ainda, né? Aí você assiste a das 7, e lá daqui a pouco também a situação é bem semelhante. A das 8, mais adultério, mais pornografia, mais promiscuidade, mais... Aí você está expondo a sua mente, e daqui a pouco você está olhando para o seu marido falando: seu adúltero, onde é que você estava? Não é assim, queridos. A gente tem que livrar a nossa mente dessas porcarias que a gente anda absorvendo. Sabe, a gente não cresce mais porque o nosso nível de desejo e interesse de crescer, o nosso nível de seleção é muito pequeno. A gente absorve tudo e a gente vai ficando ansioso com o casamento, com as finanças, a gente vai ouvindo tudo isso. O presidente da John Deere, vocês que são aqui do agronegócio, conhecem muito bem uma das maiores empresas do mundo do agronegócio, John Deere. O presidente dele no Brasil foi entrevistado, e eu achei linda a resposta dele. Perguntaram para ele: o que o Brasil deve fazer para sair da crise? Ele não olhou bem para o repórter, isso tem no YouTube. Ele olhou para o repórter e falou assim: deve parar de assistir noticiário e ir trabalhar. Pare de assistir noticiário e vá trabalhar. Porque grande parte do nosso comportamento é moldado pelo externo. Só que a gente tem a fonte da ansiedade. A fonte da ansiedade está aqui, a fonte da ansiedade está aqui. Se a gente não permitir que Jesus controle isso e isso, nós não vamos dormir à noite. Nós vamos andar perdendo cabelo. Mas, irmãos, minha calvície é hereditária, tá? Olha meu pai ali, tá vendo? Ó. Está vendo? Não tem nada a ver com preocupação. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Porque tem gente perdendo cabelo não por causa de genética, porque por causa da ansiedade, da preocupação. Faz mal para a sua saúde, você somatiza. Tem gente que está com dor na costa, um negócio que não cura. Vai no médico, faz raio-x, faz ressonância, faz tomografia, faz despacho, faz tudo para o cara que tentar descobrir o que é aquela dor na coluna. E o que acontece? Não acha. Por quê? Porque é aquilo que ele gerou na sua mente diante da ansiedade que ele está realizando. Está somatizando uma vida miserável, uma vida que fica atrás das preocupações. Queridos, temos que proteger a fonte da ansiedade. Qual é a fonte da ansiedade? Primeiro, vamos lá, eu acho que você não... Primeira fonte da ansiedade? Segundo, ótimo, proteja isso. Segundo, preocupação é irrelevante. Olha o que Jesus disse a respeito da preocupação. Ela não existe, gente. Mateus capítulo 6, Jesus diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Na sua tradução original lá, né, porque essa é a nova versão internacional, está dizendo: quem pode aumentar um côvado na sua altura? Você pode acrescentar alguma coisa com a sua preocupação? Você pode mudar alguma coisa com a sua preocupação? Ficar ansioso antes de acontecer? Ninguém muda nada. E Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Espera, meu irmão, espera, aguarde em Deus, acalme o seu coração, porque a preocupação não vai mudar nada, não vai mudar a sua empresa amanhã, não vai mudar o seu chefe amanhã. Não adianta você perder o sono essa noite, porque a empresa disse que a empresa disse que não tem vendido o suficiente, que pode existir cortes. Não adianta você antecipar as coisas, ficar ansioso com isso. Você não vai mudar nada na manhã, nada. E olha só que interessante, uma estatística e uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos a respeito da preocupação, para mostrar que a preocupação é irrelevante, ela não serve para nada. Olha só, em primeiro lugar, 40% das coisas que a gente se preocupa nunca acontece. 40% das coisas que você se preocupa, nunca acontece. Ah, vai ter um corte na empresa. Não aconteceu nenhum. Ah, porque a minha filha... Não aconteceu o que você imaginava. E aí? 40% das coisas que a gente se preocupa, nunca
acontece. Outro dado da pesquisa é interessante, que 30% são relacionados a fatos passados. E gente, quem muda passado? Quem consegue mudar passado? Ninguém consegue. Fato passado está feio, está realizado, a gente não muda passado, a gente só reescreve histórias. A gente não deleta passado, a gente reedita futuro. E é o que a gente vai aprender na terça-feira da esperança, com a nova série de mensagens. Ninguém apaga e deleta, um Ctrl Alt Del e dá um reset na vida. Não existe isso. A gente só pode reeditar a história. Então tem muita coisa que você está preocupado e que você não pode mudar porque é do passado. É do passado. 12% das nossas preocupações é a opinião dos outros. Nossa, teu cabelo está feio, né? Nossa, eu preciso dar um jeito de resolver esse cabelo. Meu Deus, eu estou sem dinheiro esse mês. Como é que eu vou fazer a progressiva? Nossa, eu estou devendo lá no salão, não acertei ainda do mês anterior, meu Deus do céu. É pela opinião do outro. Dá para viver bem sem progressiva, dá para viver bem com a sua vida. Muitas das coisas da nossa... Tem mulher falando, não dá não. Dá sim, irmã. Dá sim. 12% das opiniões da nossa preocupação é relacionada à opinião do outro. Nossa, sua casa é feia. Meu Deus, eu preciso trocar de casa. Nossa, teu carro, né? Esse aí dá problema. Você já comprou um carro novo? O cara foi lá, olhou para você e falou, ixi, esse aí dá uma manutenção. Aí você começa a ficar preocupado. Você vai andar com o carro está perfeito. Você parece que começa a ouvir barulho no carro. Fala, vai fundir esse negócio aqui. 12% da preocupação vem da opinião dos outros. 10% dos nossos problemas, das nossas ansiedades, está relacionado à saúde. E a saúde só piora à medida que a gente fica ansioso. Você recebeu um diagnóstico médico. Se você ficar ansioso, a tendência do diagnóstico médico é piorar, não é melhorar. A ansiedade atrapalha a recuperação dos doentes. Está comprovado que os doentes em estado até de câncer, doenças altamente agressivas, se eles diminuírem o nível de estresse e de ansiedade, eles conseguem promover uma boa recuperação. Quanto mais ansioso, pior é a sua saúde. E 8% dos problemas são problemas reais, e aí você tem que ficar mesmo preocupado, você tem que resolver porque está na tua mão, e é 8%. Agora, quantos por cento da nossa vida, da nossa ansiedade, nós perdemos? 92%. Meu irmão, depois dessa palavra, a gente já podia aqui apagar as luzes e ir embora para casa e falar, meu Deus do céu, 92% dos meus problemas não existem, das ansiedades não existem, e eu não vou resolver nada com isso. 8% vale a pena se preocupar e vale a pena realmente considerar no nosso coração. Mas não é só isso. Além da preocupação ser irrelevante, uma coisa interessante, ela é irreverente. O que é uma pessoa irreverente? Que não reverencia. Chega um jovem aqui, lá na sua casa, e aí todo mundo tem o costume lá na sua casa de benção pai, benção mãe. Acho lindo isso aí, gente, muito bonito, tá? Você que faz isso aí, benção pai, benção mãe. Aí chega um camarada lá, né? Chega o genro agora, que tá nem aí com o negócio, beleza? E aí, de boa? E o irreverente, o reverente é aquele que não se dobra, é aquele que não se curva, é aquele que não está disposto a trabalhar aquilo que é correto. Então, o irreverência não se curva e nem se dobra. Olha que interessante, a preocupação ela não se dobra, ela não se curva, ela é irreverente, ela não consegue se prostrar diante de alguém. Quem é? Diante de Deus. Olha 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz assim, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha só essa palavra aqui, ó. Por quê? Quando você está ansioso, você está em processo de rigidez contra Deus. Quando você está ansiosa, você está em processo de soberba contra Deus. Quando você está ansioso, você está negando a paz e a tranquilidade que só Cristo pode trazer na sua vida. Porque o texto diz que se você lançar a sua ansiedade nele, você tem a certeza que você lança porque Ele tem cuidado. Eu só lanço se eu tenho cuidado. Se eu pegar um objeto aqui e jogar para você, eu só vou jogar para aquele que eu sei que tem reflexo. E eu só vou lançar para Deus porque eu sei que Ele cuida de mim. Meu casamento está em frangalhos, minha vida está uma tristeza, minhas decisões têm comprometido o meu futuro, eu estou com muita dificuldade de me concentrar nos meus estudos, eu estou com grandes problemas emocionais. Eu vou lançar para quem sabe resolver o meu problema. Quando eu confio, eu lanço para Ele, mas quando eu não confio, eu fico ansioso, entendeu? A ansiedade ela é irreverente, ela não se dobra a Deus, porque quando eu confio em Deus, eu me lanço para Ele. Eu sei que Ele vai cuidar de mim, porque Ele tem cuidado de mim. O verbo está no presente indicativo. Ele tem realizado isso em mim. Ele tem feito isso por mim. Agora, quando eu não confio, o que eu faço? Eu seguro, restrinjo
e a ansiedade toma parte do meu coração e da minha vida. Então, a ansiedade é irreverente, porque ou você está com fé, ou você está ansioso, entendeu? Ou você tem fé, ou você tem preocupação, porque as duas coisas não andam junto. Remédio para preocupação? Vamos fazer uma oração, gente? Vamos suplicar? Vamos fazer uma ação de graças? 3 coisas que você faz numa oração. Pessoal, oração, súplica e ação de graças. Paulo fala, quando você for falar com Deus, você tem que usar 3 métodos para falar com Deus de uma maneira contínua e constante. Às vezes a gente ora assim, pessoal, Senhor me dá. Às vezes, hoje é só oração de agradecimento. O que Paulo está falando? Quando vocês forem orar a Deus, vocês orem de 3 maneiras. São 3 formas de buscar a Deus por causa da sua preocupação. Primeiro, oração. Oração é diálogo, é a conversa. Senhor Jesus, eu estou aqui colocando a minha ansiedade diante de Ti, eu estou preocupado com o casamento do meu parente, porque tem dado problemas lá, e eu queria colocar diante da Sua presença, Senhor Jesus. Isso é oração, é diálogo. O que é súplica? Súplica, a palavra súplica é aquilo que vem do dentro, das entranhas. Então ele vem mais ou menos no sentido de um desabafo, de uma entrega total. Em vez de eu orar desse jeito, quando eu estou num estado maior de inquietação da minha alma, eu começo a dizer, Senhor, entra com providência no lar do meu parente, ele está com uma dificuldade muito grande, Senhor, eu estou sofrendo com ele. A súplica é o clamor da alma, a oração é o diálogo, a súplica é aquilo que vem de dentro. E a ação de graça? A ação de graça é reconhecer que Deus está no controle e que isso vai acontecer. Então, para o remédio certo, para a sua ansiedade, você já deu nome para ela aí hoje? Deu nome para a sua preocupação? Vamos lá, vou fazer o exercício aqui. Pense qual é uma ansiedade que você entrou carregando hoje. Hoje. Uma preocupação que você entrou carregando hoje no seu coração. Se você não entrou carregando nenhuma, eu vou te convidar a vir aqui à frente orar por todos nós, porque você está em outro nível. Porque isso faz parte da nossa vida. Paulo disse para a gente lutar com isso. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Lutem com isso que está batendo na porta do seu coração. Agora eu posso escolher entre fazer com que isso habite no meu coração ou fazer com que isso vá embora. Quando chega uma pessoa na sua casa, você pode escolher dar um pouso para ela, receber ela do lado de fora ou colocar ela no quarto de hóspede e falar, fica aqui o tempo que você quiser. Assim vai ser a ansiedade, você nunca vai ficar livre dela. Ela sempre vai estar te rodeando. Ela sempre vai bater a porta e vai dizer, eu posso entrar? Você vai dizer, você não é bem-vindo aqui. Eu sei que você está preocupando o meu coração, eu sei que você vai querer tirar meu sono. Você não é bem-vindo aqui e te colocar para fora. Ou você pode dizer, seja bem-vinda, mora aqui, meu coração está exposto, a minha mente está aberta, então gera em mim preocupação. Porque todos nós temos as inquietações da alma. Salmo 42, porque está abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. A perturbação, a inquietação da alma faz parte. Salmo 46, 10 diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquieta, tira essa inquietação da sua alma. Agora, que nem eu digo, o meu externo está rodeado de preocupação e ansiedade. E eu vou decidir se eu vou deixar esse negócio habitar em meu coração, ou se ele vai ser um visitante que eu vou falar, vai embora meu irmão, já deu tempo suficiente para você, eu não quero que você entre e hospede na minha alma, no meu coração, nos meus relacionamentos. Oração, súplica e ação de graça, é agradecer. Deus está no controle, Deus é soberano, e Deus sabe o que tem que realizar com isso. E por fim, consequência da oração, e eu vou encerrar aqui com vocês. Olha que imagem das mais maravilhosas. Quando você guarda a fonte do seu coração, quando você ora a Deus, Ele vem com você com um recurso. E o recurso que Deus usa para guardar o são, para te proteger da ansiedade, é 1000 parecem aqui. Paz de Deus e guardará. Pessoal, prestou bem atenção no sermão, no início eu falei que o guarda, o soldado, andando para lá, de dia e de noite, coloca nas costas, 1, 2, 3, 4, é uma marcha constante e contínua. O Império Romano tinha duas formas de proteger o Estado que eles possuíam e o Império que eles tinham. O primeiro deles era chamado de Pax Romana. Jesus morreu na cruz por causa da Pax Romana também. Estavam muito silenciados através da força da Pax Romana. Paulo olha para o soldado romano na sua prisão e olha e fala, a paz de Deus, que excede todo entendimento, que não é de Roma, que não vem de Roma, que não é violenta, que não é absurda, que não é abusiva, a paz de Deus que vai muito além da nossa compreensão, essa paz, ela impede, ela inibe, ela silencia
todos os rebeldes da minha alma, todos os levantes do meu coração, todas as descrenças da minha vida, todas as incredulidades da minha alma, a paz de Deus silencia, a paz de Deus aprisiona, a paz de Deus mantém sob seu jugo. Por isso, meu irmão, quem anda com Cristo não permite que a ansiedade domina, porque quem domina a ansiedade é Cristo. Quem anda com Cristo não permite que a preocupação tire o sono, porque quem está dominando a preocupação é Cristo. Ele é a nossa paz. João capítulo 14, versículo 27. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, e não dou como o mundo a dá. Jesus tem uma paz que não é a pax romana, é a paz que inibe os rebeldes da alma e que vai trazer paz ao seu coração. Você está em busca de paz? Que maravilha. Não é parcelamento do cartão que vai trazer isso. Não é o gerente do banco que vai resolver esse problema. Não é um novo casamento e nem um filho chegando nesse casamento destruído que vai resolver o problema. Não é vindo a uma igreja e ouvindo um sermão que vai resolver o problema. Se você quer paz para a sua vida, essa paz tem nome. Jesus disse: eu sou a paz de vocês, eu dou a minha paz. Ele vai trazer para você o que você precisa. Segundo, guardar. A palavra guardar, aguarda. Ele, o nosso sonho, o nosso projeto. A nossa inquietação, a nossa dúvida, protegendo e guardando o nosso coração. Ele se lança sobre nós, irmãos. Guarda. Você precisa de proteção. Há um lugar para te apresentar hoje. É o centro da vontade de Deus. Fique ali, não saia dali. Deus tem um lugar para guardar o seu coração e a sua vida. Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente, por favor. Eu quero que você se coloque em pé. Jeremias, capítulo número 3 diz: bom é o Senhor para os que esperam nele, bom é aguardar na sua salvação. Quando a gente está em Deus, a gente espera por Ele, a gente não faz na frente dele. A ansiedade me coloca num projeto de divisão da mente, e é aqui que eu queria chegar com você. A palavra ansiedade no grego significa mente dividida. Você não sabe de que lado você está lutando mais, porque Cristo nos chama para um projeto de vida onde a nossa mente seja a mente de Cristo, seja a mente dele. E quando o texto diz que Deus é bom para aqueles que esperam nele, não faça nada sem esperar por Deus. Não vá na frente dele, porque ele não corrige rotas de pessoas presunçosas. Você vai pagar o preço pelo seu ato, e a consequência virá. Deus não trabalha com presunção, meus irmãos. Gente que faz pensando que Deus tem que vir corrigindo todas as besteiras que a gente faz. Bom é o Senhor para aqueles que esperam nele. Talvez você esteja vivendo um momento difícil na sua vida e você está atribuindo isso a Deus, dizendo que Deus não é bom. Deus é bom, você que foi mal na sua escolha. Deus é bom, você que se antecipou no seu projeto. Deus é bom, você que escolheu quando não deveria ter escolhido. Bom é o Senhor para aqueles que esperam nele. Por isso eu queria cantar aquela canção mais uma vez: Rei do meu coração, tu és bom. Entregue a Ele, Ele é a sua fortaleza, Ele é a sua guarida, Ele é a sua paz. E eu queria que essa noite você saísse daqui lutando contra a sua preocupação. Eu não estou dizendo que você não as tenha, você só não pode ficar com ela. Entendeu? Foi isso que Paulo disse. Você só não pode absorvê-la. Não estou dizendo que isso não ronde a sua vida. Não estou dizendo que amanhã não tenha más notícias. Terão. Só que você vai decidir hoje se lançar sobre Ele, se projetar sobre Cristo e dizer: Senhor, eu quero a Tua paz, eu quero a Tua guarda para essa ansiedade que invade o meu coração. Vamos cantar isso juntos? Eu queria que você apagasse a luz, Carol, para a gente, por favor. Eu queria que você ficasse muito à vontade para apresentar a ansiedade do seu coração diante do altar do Senhor. Se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar com você que sente que precisa se projetar em Deus, se lançar sobre Ele. Aqui a gente faz um ato como se fosse um ato simbólico. Sair do lugar e vir à frente parece não mudar muito, né? Mas quando você sai do seu lugar, você está dizendo, inclusive ao seu coração e ao diabo, que você está tomando uma decisão, que você vai dormir melhor, que você vai descansar em Deus, que você vai esperar nele, não vai ser mais precipitado, não vai ser mais ansioso, não vai ser mais inquieto como você é. Vai precisar de menos medicamentos, ou talvez de até tirar os medicamentos. Não faça isso sem consultar seu médico, tá? Não faça isso sem conversar com seu médico.
mas mostre para o seu médico que você confia em Cristo, que você está bem o suficiente para lidar com essa ansiedade do seu coração. Enquanto cantamos essa canção maravilhosa, que diz que Ele é bom, eu queria que você viesse aqui à frente para a gente orar, para que a paz de Deus entre no seu coração e descanse a sua alma nessa noite. Seja o que for que você trouxe, pode vir aqui à frente. Seja o que for que você entrou carregando, vem aqui à frente. Nós vamos colocar no altar do Senhor enquanto cantamos essa canção. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom. Escute essa promessa. Tu és bom. Essa promessa é para você. Tu és bom. Venha mais para frente, por favor. Vem bem pertinho para caber mais pessoas. Isso. Rei do meu coração, Reina, Senhor. seja minha fortaleza, Protege o nosso coração. minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, Que a gente se abrigue em Ti. razão do meu viver, oh, minha canção. Só Tu és, Jesus. Tu és bom, bom. Tu és bom, Só Tu és, Jesus. bom. Bondade eterna de Deus. Rei do meu coração, seja o vento a soprar. Leve de longe, para longe de nós, as ansiedades. Rei do meu Seja a nossa âncora, coração, seja a nossa força, seja o nosso sustento. Que a gente persevere na Tua paz, Senhor Jesus. Seja a âncora nos ventos contrários, seja o sopro sobre as nossas vidas. Sopre sobre esse lugar, Senhor. Ancorado no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Senhor Jesus, nós apresentamos diante da Sua presença a nossa vida. São muitas as preocupações e as ansiedades que nos rodeiam. E essas pessoas que estão aqui à frente, cada uma trouxe a sua. Cada uma trouxe a inquietação da sua alma, a angústia do seu coração. E elas estão fazendo o que a Tua palavra orienta. Em tudo nós devemos levar a Ti. E levamos ao Senhor, ó Deus, por meio da oração. Conversamos contigo sobre a nossa necessidade, sobre a nossa falta de sossego da alma, mas também suplicamos com a nossa alma, também clamamos a plenos pulmões, que o Teu mover seja sobre nós, que o Senhor venha com a Tua provisão nessa causa, que o Senhor desfaça os empecilhos, que o Senhor abra as portas do céu e derrame sobre nós a paz e o sossego, nos leve aos pastos verdejantes. É a nossa súplica, Senhor. Mas também agradecemos, porque o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos desampara, o Senhor não se afasta de nós.
O Senhor de maneira nenhuma, Deus, nos abandona. E agora nós queremos sair daqui guardados, mente e coração, vida total, guardadas pela presença e pela paz do Senhor. Guarda-nos, Deus, guarda-nos, envia-nos, ó Deus, os teus anjos, dá ordem ao nosso respeito, ó Deus, para que possam ministrar sobre as nossas vidas. Senhor, guarda a nossa entrada e a nossa saída, protege os nossos pensamentos e as nossas atitudes, livra-nos das ansiedades e das precipitações. Senhor, guarda a nossa vida e dá-nos a tua presença e a tua paz. Senhor, nós queremos ouvir a tua paz dizendo que o Senhor jamais nos deixará. Escute isso, o Senhor falando para você. Escute isso. Tu não me deixarás. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. É a paz que te guarda. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. É a paz que te guarda. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Você pode dizer isso para o seu coração? Diga para sua mente, para o seu coração. Ele não vai te deixar, Ele não se afasta de você, Ele não te receba cura. Receba a libertação das ações, das angústias, dos medos, do pânico. Receba cura pela promessa. Ele não te deixa, Ele não se afasta. Ele é bom, bom. Deus é bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom. Só você dizendo isso. Diga mais alto. Tu és bom. Tu és bom. Deus é bom o tempo todo. Ele é fiel, Ele vai guardar sua vida, sua mente, seu coração. Você está livre disso e você terá uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe. Vão com Deus e pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus.